das visitas que a gente tem feito, a gente não vê ensino sobre agricultura familiar, cultivo da terra. O que a gente viu numa dessas visitas foram centros de doutrinação ideológica marxista. Eu não tenho como discutir com a deputada, porque a sua visão de mundo, a sua percepção como cosmovisão, só lhe permite enxergar o que a senhora já tem escrito na sua cognição. Ela, por exemplo, ela viu marxismo. Eu não vi isso, né? Não vi isso. O real não é aquilo que existe, mas é a representação que a gente faz do como a gente o vê. Paciência, né? Essa é a percepção. Só pedi para ver as estatísticas concretas do DOR, do TCU, do INCRA, estatísticas reais e não do seu mundo subjetivo. Tá bom, deputada. Não, porque ele me ofendeu, presidente, ele me ofendeu, com todo respeito. Tentou ser com categoria deputada, acadêmica vindo debochar da nossa cara. Por favor, né? Eu tenho a maior Com a palavra, deputada Carolina Detoni. O professor comentou vários aspectos jurídicos, legais, sociais, e eu queria convidar o professor também para que, se pudesse, acompanhasse um pouco da prática desses movimentos sociais que lutam pela terra e também as estatísticas que vêm por meio da reforma agrária tentada implementar, que se implementou no Brasil ao longo de várias décadas, porque os números são bem diferentes desse plano ideal e dessa filosofia que se propaga por meio dos movimentos. Porque esses movimentos que se dizem lutar pela terra, para dar a terra para as pessoas que necessitam, para fazer a distribuição da terra no Brasil, na verdade a gente percebe ao longo dos anos que eles não dão a titulação da terra. Menos de 10% de todos os assentamentos foram dados títulos de terra para as pessoas. Ou seja, eles mantêm as pessoas cativas desses movimentos por décadas e não dão titulação de terra para essas pessoas. Ao contrário do que dizem também, que seria para destinar para a agricultura familiar, para a pequena propriedade, das visitas que a gente tem feito, a gente não vê ensino sobre agricultura familiar, cultivo da terra. O que a gente viu numa dessas visitas foram centros de doutrinação ideológica marxista. Se o senhor pegar, então, os índices de produção, que são estatísticos, e isso foi feito ao longo dos anos, você percebe que, segundo o censo agropecuário de 2017, menos de 1% só da toda a produção agropecuária brasileira vem de assentamentos. 1%. E a renda média dessas famílias é menos de um salário mínimo por mês. Ou seja, eles vivem realmente numa situação de miserabilidade. Ou seja, isso nos faz pensar que método está sendo utilizado para fazer a reforma agrária, para fazer o acesso à terra e para que essas pessoas efetivamente tenham a vocação de lidar com a terra. Porque o que a gente percebe é que não dão a liberdade para as pessoas, não dão emancipação, não dão título, escravizam as pessoas e deixam na miséria. É isso que a gente tem constatado desses movimentos. Além do mais, se arrogam justiceiros sociais, movimentos privados, violentos, que querem fazer o papel do Estado, ao fazer listagem de pessoas de forma unilateral, ferindo o princípio da impessoalidade, porque é os movimentos que detinham até então, até a mudança da legislação, o poder das listas, de quem é ou não assentado, e se você não paga mensalidade para o assentamento, você pode ser expulso. Eu ouvi da boca de uma mulher lá no assentamento, se não vai na plenária 3 vezes é expulso do assentamento, se tenta melhorar um pouco o barraco, não pode, tem que parecer em situação de miséria, senão é expulso do assentamento. Sem falar que a invasão de terra, seja pública ou privada, por um movimento privado, é esbulho processório. O senhor sabe, como jurista também, que invasão de terra é crime, é esbulho possessório. Se não gostam desse termo, mudem o Código Penal. Além disso, outra estatística, 30% de evasão nos assentamentos no Brasil. E mais, o senhor falou agora que eles estão até investindo em bolsa, Wall Street, não sei o quê, dinheiro dos movimentos. Eu não sei se o senhor sabe, mas o TCU gerou vários acordos de investigação. E de tantas irregularidades que foram acometidas nesses assentamentos, eles recolheram dessas associações 3 bilhões de reais foram devolvidos aos cofres públicos por conta de irregularidades no sistema das associações e cooperativas dos CNPJs vinculados aos assentamentos. Então, a grande realidade que a gente percebe
também essas associações que apresentam projetos para dar para os assentados fazerem ali a sua tentativa de agricultura familiar, esse dinheiro não chega porque fica com as associações. Então, o que a gente percebe é realmente essa situação de clientelismo, de escravidão, de manipulação e não de emancipação e liberdade, como diz a nossa Constituição Federal, e não acesso à terra porque não é dado o título. Então, o que a gente está querendo dizer é que esse modelo não funciona, não funcionou. O Salles colocou aqui a questão do programa que o Bolsonaro criou, que dá um acesso para as pessoas e uma independência e uma autonomia. É isso que a gente quer. Transparência, legalidade, impessoalidade, gestão pública eficiente. Por isso que a gente está nessa CPI, para desmascarar os crimes e para chegar não só à verdade dos fatos, mas também aqui, realmente, se é para dar terra para as pessoas que elas mereçam efetivamente. Professor, o senhor quer fazer algum comentário da fala? Em respeito à deputada, porque, na verdade, ela não me fez pergunta nenhuma, né? Eu só queria lhe dizer assim, Otávio Paz, do Labirinto da Solidão, diz que os indígenas, quando Colombo chegou, não viram as caravelas. Não viram. Elas estavam ali fundeadas, mas não havia cognição para poder representar cerebralmente uma imagem que era absolutamente incompatível com o quadro mental de uma cultura que não tinha elementos para visualizar. Por isso que os gregos diziam que teoria significa aquele que vê. O teorens é o que vê, é o que enxerga. A gente só vê o que tem cognição para ver. Eu não tenho como discutir com a deputada, porque a sua visão de mundo, a sua percepção como cosmovisão, só lhe permite enxergar o que a senhora já tem escrito na sua cognição. Então, a senhora vai ver, não é o que existe, mas é o que a senhora recorta da realidade. A realidade é recortada por um processo cognitivo de historialização. Então, eu não posso discutir um tema que contrapõe visão de mundo, concepção de mundo, entendeu? Eu vejo outra coisa. A senhora vê isso. É esse o debate que está aqui, né? Eu fico pensando assim, a senhora fala desse povo todo, né? Eu fico pensando, eles aqui assistindo essa reunião, né? Assistindo essa reunião, em função das assembleias que o senhor viu, todo mundo fala, todo mundo... como é que eles representam na cognição deles o civilizado de uma reunião como essa, que discute questão de ordem, que discute o deputado está obstruindo, não sei o quê. São referenciais, né, que significam que o real não é aquilo que existe, mas é a representação que a gente faz do como a gente o vê. Paciência, né? Por isso que há pluralidade de concepções de mundo, né? Ela, por exemplo, ela viu marxismo. O governador viu teologia da libertação, não foi? Eu, por exemplo, que nem sou marxista, nem adepto da teologia da libertação, é a teologia do povo, que é do padre Hera, que orienta o padre Francisco. Não vi isso, né? Não vi isso. Mas eu agradeço, deputada, eu vou mudar meu foco de visão para enxergar essa percepção. Só pedir para ver as estatísticas concretas do DOR, do TCU, do INCRA, estatísticas reais e não do seu mundo subjetivo. Tá bom, deputada. Não, porque ele me ofendeu, presidente, ele me ofendeu, com todo respeito. Tentou ser com categoria acadêmica vindo debochar da nossa cara. Por favor, né? Eu tenho a maior Com a palavra...